Olá, terapeutas, bem-vindos ao Viver 100% de Terapia. O tema de hoje é um tema bastante comum, que é como se tornar referência dentro da vossa área. Aqui no Viver 100% de Terapia, nós planeamos estratégias para que consigam encher a vossa agenda e viver 100% da vossa terapia. Caso queiram fazer, entretanto, algumas questões, sintam-se à vontade, eu irei responder na fase final. Hum, Hoje, o tema de hoje é um tema que acho que, dependendo da área da terapia, é um tema bastante comum, não é? Qualquer um de nós sonha em ser uma referência dentro da nossa área de atuação. E temos sempre dentro também da nossa área alguns ídolos, se lhe podemos chamar assim, que são referência dentro da área em que exercem. Hum, Consigo lembrar-me aqui de um nome que quando nós associamos anos 80, anos 90, e nos lembramos de alguém que atuava na área do emagrecimento, não é? Lembramos-nos muitas vezes do nome Talon, acho que está bastante associado a essa época, aos emagrecimentos. Não está aqui em causa o trabalho da pessoa em si, mas sim que acabava por ser uma referência dentro da área dele, da área de atuação dele, da área do emagrecimento, e era uma pessoa bastante conhecida, não é? Quando nós acabávamos por falar em emagrecimento nesses anos 80, anos 90, era um nome bastante forte, o Talon, como referência dentro da área. Ah, Peço-vos hoje que façam também a vossa autoanálise no sentido em que o que é para vocês ser referência e também se faz sentido também para vocês virem a ser uma referência dentro da vossa área. Eu penso que sim, não é? Acaba por ser de uma forma geral, com os terapeutas com que eu trabalho, é sempre uma mais-valia sermos uma referência dentro da nossa área de atuação e temos sempre dentro da nossa área uma pessoa, um ídolo que foi até que nos, de certa forma, incentivou inconscientemente a estarmos na área em que estamos, não é? E a estudarmos o que acabámos por decidir estudar. Então, acho que aqui o que é ser uma referência, acho que às vezes também depende de cada um de nós, mas há sempre uma figura que está por trás desta referência, não é? Do querer ser esta referência. Quando nós pensamos em ser uma referência, também temos que pensar em que área é que estamos a querer atuar, não é? Há um nicho de mercado dentro até mesmo da nossa área de atuação, seja ela qual for dentro da terapia, há sempre um nicho que nós vamos estar a atuar. E por vezes um erro que eu vejo muitos terapeutas que estão a começar é que não definem qual é a vossa área de atuação. Não têm um nicho bem delineado, e logo a vossa mensagem não está a ser bem estruturada para atingir o vosso público-alvo. Peço-vos hoje, se calhar, para fazerem esta autoanálise: quem é o vosso nicho de mercado? Para quem é que vocês estão a trabalhar? Para além do nicho, termos aqui também toda a parte da pessoa que está por trás, ou seja, nós estamos a transformar todo o nosso produto numa mensagem que nos vai levar ao nosso paciente. Mas muitas vezes, quando eu questiono vários terapeutas quem é o vosso paciente, a pessoa sente-se ali um bocadinho perdida, não sabe dizer muito bem quem é efetivamente o paciente. São homens e mulheres numa faixa etária entre os 25 e os 65, e qual é a profissão? Qualquer profissão. Quando nós queremos atingir um grande grupo de pessoas, muitas vezes o que acontece é que não conseguimos atingir
quase ninguém, não é? E porquê? Porque a nossa mensagem está a ser muito vasta. E neste sentido, termos essa noção de que primeiro temos que definir aqui o nosso nicho de mercado, a nossa atuação, mas também aqui o nosso avatar. Para quem é que nós vamos falar? Definirmos efetivamente quem é o nosso público-alvo. Muitas vezes até o público é definido por si só, os nossos pacientes quase que nos escolhem. Vou-vos dar um exemplo da minha realidade. A minha área é a medicina tradicional chinesa. O que é que me diferenciou em relação aos meus colegas? Eu estudei os mesmos anos dos meus colegas, 5 anos na área da medicina tradicional chinesa, e acabei por fazer uma formação, uma pós-graduação, na área da acupuntura estética. O que é que foi aqui o diferencial? Eu, ao atuar numa área específica dentro da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, fez com que muitas pessoas me conhecessem pela própria acupuntura estética. Então, eu dava aulas, tinha consultório, toda essa parte foi uma mais-valia para mim, porque mesmo colegas que me conheciam e sabiam a minha área de atuação, acabavam por enviar pacientes para mim, sabendo que a minha área era a acupuntura na área da estética. Ou seja, sempre que houvesse casos de senhoras que queriam, que tinham algum problema em termos do rosto, rugas faciais, gorduras localizadas, tinham algum peso para perder e não conseguiam por retenção de líquidos, já sabiam à partida que dentro dessas áreas eles iriam encaminhar para mim e eu acabava por atuar numa área específica dentro da medicina tradicional chinesa, sim, mas uma área específica que era a acupuntura estética. Ah, e a maioria, neste caso também, das minhas pacientes eram mulheres, com uma faixa etária já a partir dos 35 anos, dos 35 aos 65, 70 anos, era normalmente quem procurava este tipo de serviço. Ou seja, acabava por si só, dentro daquela área, o público era feito demograficamente, ou seja, tinha todas estas características têm de ser muito bem delineadas quando nós vamos enviar a nossa mensagem. Desta forma, toda a mensagem que eu passava acabava por atingir efetivamente o público com que eu queria trabalhar. Muitas vezes o que eu vejo é que os terapeutas não escolhem o público com quem querem trabalhar, quase que são escolhidos aleatoriamente. E muitas vezes também não se sentem realizados por essa razão, porque acabam por trabalhar em várias áreas, mas não se conseguem ver como bons efetivamente numa determinada área. Peço-vos até para que consigam delimitar esta área, o que é que vocês se sentem realizados, o que é que vocês se sentem felizes em trabalhar. Faz toda a diferença quando nós trabalhamos em algo que gostamos, não é? Sentimos-nos realizados, sentimos-nos felizes, temos mais vontade de trabalhar, ou seja, terem aqui todo esse sistema montado no sentido de atingir realmente as pessoas que faz sentido para vocês. E cá está, não falarem, a vossa mensagem não está direcionada para quem vocês não querem efetivamente trabalhar. E aí começam a ter realmente mais pacientes que vos procuram por essa área que vocês definiram como a vossa área de atuação. Outra situação é também delimitarem o vosso produto. Não é? Nós, dentro da área da terapia, nós sabemos que temos várias áreas, por exemplo, vou-vos dar o exemplo dentro ainda da minha área. A medicina tradicional chinesa é a acupuntura, é a fitoterapia, é a massagem tuiná, ou seja, dentro de toda esta área, hum, há áreas em que nós podemos trabalhar mais e outras menos. O que é que faz sentido para nós, o que é que nós efetivamente gostamos de fazer, ah, para que depois também todo o sucesso vem daí. Ou seja, o ser referência por si só tem estes pequenos segredos, é preciso que nós sejamos realmente muito felizes
naquilo que fazemos, não é? Porque isso transparece, quem acredita em energias acaba por perceber que toda a energia que nós levamos para a nossa consulta, para o nosso consultório, ou estar com o outro, também advém de nos sentirmos realizados e de trabalharmos com o que faz sentido para nós, com o que gostamos efetivamente. E por isso esta autoanálise que nós devíamos fazer várias vezes ao longo da nossa carreira, faz sentido o que eu estou a trabalhar agora, a minha mensagem está a ser eficaz para o tipo de público que eu quero trabalhar, toda a energia que eu tenho no meu consultório, que eu tenho na minha consulta, hum, transparece tudo aquilo com que eu quero mostrar ao outro, porque muitas vezes temos que pensar que a energia que nós levamos para dentro do consultório, também tem que demonstrar efetivamente o nosso trabalho. O paciente vai ali à procura de um momento para ele e, e cá está, nós temos que respeitar esse tempo e não levar também os nossos problemas para dentro do consultório. Sermos bons profissionais acaba por ser isso, não é? Termos capacidade de deixar os nossos problemas à porta e não os trazer connosco para dentro do consultório e conseguirmos ser bastante profissionais enquanto estamos efetivamente com o nosso paciente. Isto tudo, depois acabamos por entrar aqui por outro campo, que é o nosso mindset, não é? Temos um mindset de certa forma, de escassez ou de abundância, não é? E as nossas atitudes, as atitudes que vamos fazendo ao longo do nosso tempo, são também nesse sentido, mais numa atitude mais de escassez ou de abundância. Façam essa vossa introspeção. Por vezes, e isto eu falei ao longo da minha carreira e principalmente enquanto formadora, porque eu tinha, era uma questão que me fazia muitas vezes, era o começar, como é que eu vou começar a dar as minhas consultas, dado que eu tenho poucos ou nenhuns pacientes, mas efetivamente eu quero me tornar uma referência dentro da minha área, eu quero encher a minha agenda, eu quero viver 100% da minha terapia e como é que eu vou efetivamente passar esta barreira do primeiro paciente, do primeiro contacto. Algo que funcionava muito bem comigo era oferecer a primeira sessão. Eu já falei com vários colegas, uns são a favor, outros não são. Efetivamente, muitos deles até a primeira sessão até é mais cara do que as restantes. Eu muitas vezes tinha esta primeira sessão gratuita porque eu trabalhei, e quem me conhece, sabe que eu trabalhei sempre com um mindset de abundância e não de escassez. De certa forma, eu nunca achei que iria perder nada em dar uma hora da minha vida àquela outra pessoa. Aquela pessoa precisava de mim e, de certa forma, queria experimentar a minha terapia. Por que não oferecer-lhe uma hora um atendimento? O que é que eu perdia? Perdia uma hora caso ela não quisesse continuar o tratamento comigo. A realidade é que a maior parte das pessoas ficava e gostava e continuava, e nós perdemos uma hora da nossa vida ou ganhamos muitas horas da nossa vida, não é? É pormos isto aqui nos nossos pratos da nossa balança, porque efetivamente todo o mindset e toda aquela construção que nós fazemos desde o início vai definir também os passos que vamos dar ao longo do nosso trajeto e efetivamente se vamos conseguir chegar a sermos uma referência dentro da nossa área. Não é? O não ter medo de arriscar, eu vou pagar uma sala durante uma hora para fazer um atendimento gratuito. Ok, e o que é que pode vir daí? Não é? Pensarem também nesse lado, não é só o que nós damos, mas sim aquilo também que nós recebemos. Mesmo que nós nem ganhemos o paciente, por vezes até o paciente até nos dá algumas dicas que se nós estivermos atentos, hum, podem fazer toda a diferença no nosso trajeto enquanto terapeuta, enquanto profissional, não é? Por isso acho que é sempre uma mais-valia, é a minha opinião, vale o que vale.
Outra situação é também termos definido, ainda voltando aqui ao que tínhamos falado, do nicho, do nicho do avatar, de certa forma, quem é o vosso avatar, terem isso muito bem definido para conseguirem passar uma imagem bastante clara ah, para quem vocês efetivamente querem trabalhar. E outra situação é irmos ao produto. Termos o produto também bem delineado, sabermos muito bem o que é que vamos trabalhar, porque muitas vezes o que eu vejo, vamos pegar aqui novamente no meu exemplo, a minha área é medicina tradicional chinesa. Eu podia única e exclusivamente trabalhar dentro da área da medicina tradicional chinesa, mas por que não especificar-me numa área? Eu tenho colegas que trabalham só a parte da dor, só o musculoesquelético. Porque é que, porque é que elas não haveriam de se especificar, de certa forma, naquela área que para elas faz sentido, que é a área que elas gostam de trabalhar, e acabam por ser conhecidas dentro dessa mesma área? Percebe? Dentro de um grande bolo, não é? Dentro de uma grande área, podemos efetivamente perceber que uma grande área se reparte em várias áreas. E essas áreas podem ser a nossa referência, podem se tornar a nossa referência e a nossa área de atuação, as pessoas que nos procuram efetivamente mais. Nós muitas vezes, até se fizermos assim uma pequena análise dos nossos pacientes atuais, até quase que nós somos, de certa forma, quase que empurrados a trabalhar por uma certa área, por um certo caminho, porque muitas vezes eu digo, os pacientes às vezes parece que nos escolhem para uma determinada área dentro da nossa grande área. Por isso, terem isso em consideração pode fazer toda a mais-valia no vosso produto, naquilo que vocês oferecem, na mensagem que vocês passam para o outro, porque quando a mensagem efetivamente é bem estruturada e assertiva para quem vocês querem atingir, todo o retorno acaba por ser completamente diferente, não é? Porque, de certa forma, se nós trabalharmos com as pessoas que fazem sentido e que toda a mensagem é para atingir esse mesmo público-alvo, a vossa mensagem é muito mais eficaz. Outra situação que eu acabo por ver aqui, ainda dentro aqui da temática grande de hoje, de se tornarem uma referência. O que é que diferencia muitas vezes ah, um terapeuta que não é referência ou que ainda tem poucos pacientes para um que já se torna referência, que já tem muitos pacientes e que acaba, nós notamos mesmo que há ali muito movimento, atendem vários dias na semana, têm uma agenda muito cheia. Qual é aqui a grande diferença? Eles mostram muito o trabalho que eles fazem, não é? Eles não têm medo de mostrar o tipo de trabalho. Por sua vez, os pacientes falam deles. Falam deles de que forma? Muitas vezes eu vejo que isto é aqui um handicap muito grande do terapeuta. O terapeuta diz-me assim: Ó Joana, eu não consigo pedir. Eu sou boa em dar, mas tenho dificuldade em pedir. Eu não consigo pedir um testemunho. E pensei assim: será que vocês têm efetivamente que pedir um testemunho? Ou basta apenas uma conversa com o vosso paciente? Vejam desta forma. Nós acabamos de. Hoje em dia, então, que tanta terapia é feita a nível online. Basta vocês marcarem uma reunião com esse paciente, tal como ou até mesmo no final de uma consulta que vocês façam um exemplo online, peçam autorização ao vosso paciente para gravar essa mesma consulta, essa mesma reunião, um, e façam-lhe as questões certas que vocês gostariam que ele respondesse em relação ao vosso trabalho, à vossa área de atuação. De certa forma, a resposta a essas questões específicas é o testemunho do vosso paciente. E vocês não tiveram que pedir. Vocês apenas colocaram as questões e ele apenas vos respondeu. Como é que ele se sentiu, como é que ele estava antes, como é que ele está agora, depois de ter passado por o vosso processo.
quais foram os pontos fortes, os pontos fracos, também poderiam existir, se faz sentido para vocês também saberem, até mesmo para crescer, para se tornarem referência, não é? Encherem a agenda para viverem 100% de terapia, faz todo o sentido que nós saibamos também não só os pontos fortes, mas também os nossos pontos fracos, não é? Ah, porque só assim é que nós também crescemos. Mas é uma boa opção, é uma boa opção vocês fazerem aqui uma certa reunião, uma certa consulta, ou no final de uma consulta fazerem umas pequenas questões que vão servir para o vosso trabalho, para mostrarem como é que é o vosso trabalho. E normalmente o paciente não vos vai dizer que não, não vos vai dizer que não podem passar aquela mensagem que ele vos está a passar em relação ao vosso trabalho, ele não vai dizer que vocês não podem mostrar. E é uma forma de conseguirem, neste caso, também um certo testemunho, não é? Ah, e é uma mais-valia para o nosso trabalho, para mostrarmos como é que nós atuamos. Outra situação seria, que eu vejo também trabalhar e que dentro destas pessoas que já trabalham bastante e que já têm muitas consultas marcadas, muitos dias, é recorrerem a entidades que já são referência. Isto fora de Portugal chama-se COLEMPS, de certa forma traduzida à letra, é colaboração, é terem de certa forma colaboração de uma entidade, de uma referência. Isto acontece quando nós, por exemplo, trabalhamos com influencers. Não quer dizer que vão trabalhar com influencers, mas abram a vossa mente e pensem nisto como uma possibilidade. Nós temos, por exemplo, terapeutas com que trabalhamos diariamente, em que eles ou oferecem, ou oferecem um tratamento, ou oferecem uma série de tratamentos a uma entidade, neste caso um influencer, que fale da área específica em que eles atuam. E, de certa forma, isto é uma ajuda mútua, não é? O terapeuta oferece aquela sessão ou aquelas várias sessões, mas o influencer, que acaba por ter um número uma audiência bastante grande dentro daquela área, vai falar do terapeuta, vai identificar o terapeuta, possivelmente vai filmar durante a sessão algum momento e que depois vai partilhar nas suas redes sociais. O que é que isto nos traz? Traz-nos tráfego para as nossas páginas, não é? Para as nossas redes sociais, traz-nos pacientes, de certa forma, porque fulana tal, que é uma pessoa conceituada dentro da área, vai ter com esta terapeuta, então é porque ela é boa, é porque faz sentido, se ela está a mostrar é porque faz sentido. E é uma possibilidade também de trabalhar aqui com pessoas que já são referência, dado que nós também queremos ser referência dentro da nossa área, quase que nos colarmos, vamos chamar-lhe assim, a pessoas que já são efetivamente referência, pode ser uma ajuda também para nós, não é? E cá está para a nossa divulgação e para conseguirmos efetivamente aumentar aqui os nossos pacientes. Outra situação é termos aqui muito bem definido qual seria a vantagem de termos aqui estes casos de sucesso, de falarmos destes casos de sucesso e aqui também destas colaborações aqui com estas influencers. É efetivamente toda a notoriedade, toda a referência que vai começar a haver aqui à frente aqui do nosso nome, da nossa área. Nós acabamos por aumentar o inconscientemente e até de uma forma mais orgânica, não paga, mas orgânica, o número de pessoas que nos seguem, as pessoas procuram saber o que é que nós fazemos, qual é a nossa área de atuação, e para que isso acabe por existir e para que as pessoas nos consigam continuar a seguir, já que nós conseguimos a atenção, porque a realidade é essa, o que é que diferencia aqui, e voltando aqui ao início aqui da nossa conversa, o que é que diferenciava aqui o Talon nos anos 80, os anos 90? Efetivamente, o que o diferenciava era, falem bem ou mal de mim, falem de mim.
a realidade é esta. E terem atenção que tudo o que está por trás é efetivamente marketing, é o falar de nós, e nunca nos podemos esquecer disso. Uh, Consciente ou inconscientemente, a forma como nós fazemos o nosso marketing e toda a colaboração que nós temos com outros profissionais da área da saúde ou da área do marketing, mas que de certa forma tenham interligação com o trabalho que nós fazemos, vai fazer toda a nossa, nós virmos a ser uma referência dentro da área ou não, não é? Conseguirmos efetivamente aumentar o número de pacientes, conseguirmos viver 100% da nossa terapia, vem efetivamente daí, de nós conseguirmos mostrar o nosso trabalho ao mundo, aos outros, e termos isto como uma referência também para nós, não é? Ou seja, não esquecer de que isto tudo só é possível se nós tivermos o nosso avatar muito bem delineado. Porque nós precisamos de passar uma mensagem bastante eficaz e só a conseguiremos passar caso nós saibamos muito bem com quem é que estamos a falar. Estamos a falar com mulheres, com mães de que idade? É que a mãe pode ser uma mãe de 30 anos, de 20 e poucos, de 25 anos, 30 anos, pode ser uma mãe de 50 anos, não é? Que tipo de mãe é? Se estamos a falar de partos, já sabemos efetivamente qual é a faixa etária. Estamos a falar de stress em relação aqui, ah, porque o stress pode ser de pessoas efetivamente que trabalham, como pode ser efetivamente de pessoas que deixaram de trabalhar, que estão reformadas e acabam por ter bastante stress porque se reformaram, ainda não se sentiam numa idade para parar, não é? E isso causou-lhe stress. Ou seja, terem isso em atenção de que a área que nós estamos a atuar e principalmente o avatar tem que estar muito bem delineado para que esta mensagem seja efetiva, esteja o mais direcionada possível, neste caso, e que aí faz todo o sentido, ok? Não sei se ficaram dúvidas hoje em relação à temática de hoje, se querem fazer algumas questões, aqui como se tornarem referência dentro da vossa área, se se há aqui dúvidas, os passos a seguir, o que é que poderia ser feito, que não está a ser feito. Eu peço-vos sempre que façam muito as vossas autoanálises, até no sentido de verem as vossas próprias redes sociais, o que é que vocês têm postado, está direcionado para o público-alvo que vocês querem atingir, faz sentido. Uh, Obrigada, Ana Rita. Obrigada, Sofia. Sim, muito obrigada. Na próxima quinta-feira vamos ter uma temática também relacionada com as redes sociais. Se quiserem que eu fale depois de algum tópico específico, estejam à vontade até para me enviarem. E aguardo-vos aqui às 21 horas na próxima quinta-feira. Obrigada!